Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui estamos mais uma vez para a lição de segunda-feira, que vai dizer unidade por meio da diversidade. E vai dizer um pouco, sobre ali o verso de 1 Coríntios 12, 4, 6, que fala que é o mesmo Deus que dá os dons, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, é um só batismo, como a Bíblia também vai dizer. E como a gente pode usar esses dons na unidade, certo? Muitas das vezes a gente pensa no dom muito para usar de forma individual, usando com outras pessoas, porque aquilo é um dom que você junta com outro, e isso pode formar uma coisa assim realmente para aproximar as pessoas de Cristo, aproximar as pessoas que estão, no caso, fora da igreja, enfim, que ainda não tiveram conhecimento de quem é o Senhor na vida delas, e aquilo pode contribuir muito. Por exemplo, mesmo, no culto, a gente tem a pessoa que tem o dom de pregar, geralmente ali um pastor, um mensageiro que se dispôs a dar a palavra. Mas também temos a pessoa do louvor, que também é uma forma de usar o dom que ela tem, o talento que ela tem, para que pessoas sejam alcançadas. Muitas das vezes a pessoa não vai ser alcançada por uma pregação, mas às vezes por um louvor, por uma letra que tocou o coração dela e fez ela pensar em coisas que ela talvez nunca chegaria naquele pensamento, por exemplo, com uma pregação, não menosprezando a pregação, mas cada pessoa ela é alcançada de uma forma, não é mesmo, Daniel? Sim, e Paulo teve um cuidado, nessa primeira carta a Corinto, que alguns dos irmãos dessa igreja estavam criando uma competição espiritual de quem era o mais elevado, quem manifestava alguns dons, como, por exemplo, o dom de língua. E, por exemplo, não, se eu tenho um relacionamento maior com Deus, eu recebi o batismo do Espírito, eu vou falar em línguas. Só que, aqui, vou fazer agora uma leitura bíblica, porque a Bíblia ela é muito rica, em detalhes falando sobre esses dons e falando da finalidade deles, porque Deus não dá um dom à toa, Ele dá com uma finalidade. A partir do versículo 7 do capítulo 12 de Coríntios, nós temos a seguinte informação. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outra, no mesmo Espírito, a fé, e a outra, no mesmo Espírito, dons de cura, a outra, operações de milagres, a outra, profecia, a outra, discernimento espiritual, e a um, variedade de línguas, e a outra, capacidade de interpretá-las. Mas um só o Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e a cada um individualmente. Aí o versículo 12, ele traz um pouquinho sobre esse conceito que a gente falou ontem, sobre essa situação do corpo. Versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Então, o corpo de Cristo, a igreja, ela precisava se unificar em propósito, porque alguns se envaideciam porque falavam em línguas. Só que de que adianta você falar em língua se o que você está compartilhando para o outro ele não compreende? E Paulo ele bateu nisso, porque a gente, quando enxerga em nós mesmos algo que é valioso, por exemplo, eu canto bem, eu falo bem, eu pinto um quadro como ninguém, a gente tende a se orgulhar por isso, se considerar maior pela capacidade de algum tipo de ação. Só que para o reino é diferente, Jesus ele já disse para a gente a lógica do reino. Então, o maior no reino é quem mais serve. E não poderia ser diferente, Se realmente tem um ou vários dons do Espírito que te destacam no reino, são todos os dons que são usados em prol do próximo, não de si próprio, Não de eu me considerar mais santo e mais próximo de Deus ou favorecido dele, mas de transmiti-lo e servir melhor o meu próximo com a demanda que ele tem no momento. Exatamente, exatamente. E assim, isso pode ser usado de diversas formas. É isso que a lição tem falado e Paulo tem abordado nessa lição. Até mesmo na Trindade a gente vê essa diversidade, porque vai dizer que Jesus tinha um papel, a sua missão, Deus tinha a sua missão, o Espírito Santo tem a sua missão, E mesmo assim eles trabalhavam juntos, nenhum estava ali para competir, para ser maior, para aparecer ou aparecer menos do que o outro. Todos poderiam ser
ajudar pessoas, eles estão aí para ajudar a humanidade, as pessoas a estarem num propósito maior, como o Daniel falou, a estarem em unidade com Cristo. E, seguindo um pouco adiante, vai dizer, né, vai fazer a comparação no versículo de 1 Coríntios 12, que eu não vou ler tudo porque para a gente poder ganhar tempo, mas vai falar sobre as partes do corpo, né, que como cada uma, ela não consegue agir sem a outra, uma faz uma coisa que às vezes a outra não faz, mas todas elas precisam estar em concordância, precisam estar trabalhando juntas. A gente não pode ter no nosso coração esse sentimento de competição, que infelizmente é o que estava acontecendo na igreja de Corinto e é o que pode estar acontecendo na igreja atual também. Infelizmente, a gente vê brigas, divisões, que às vezes acabam rachando lugares, comunidades, igrejas, por uma coisa que deveria ser o contrário, deveria eles trabalharem em união, em unidade, em oração, para poder, assim, a igreja prosperar, a igreja crescer, o reino de Deus aumentar não só em quantidade de pessoas, mas pessoas qualificadas, pessoas que usam os seus dons da forma mais pura, mais santa, no sentido não de perfeição, mas no sentido de ser separado, de ser santificado. Então, que a gente possa realmente trabalhar mais esses dons, usar esses dons com sabedoria, com amor, que é o que não pode faltar, não é mesmo, Daniel? É verdade. E se você considera o seu dom pequeno, saiba que ele não é pequeno. Ele foi dado por Deus, através do Espírito Santo, para uma finalidade que só você vai conseguir completar, né? E uma coisa interessante, não está no estudo da lição, mas está de acordo com o meu conhecimento. No concreto, você precisa de ter uma granulometria em todos os materiais que estão presentes nele para você aumentar a eficiência dele de carga, de solicitação, enfim. E na igreja é parecido, né? Porque os espaços que não são ocupados por um elemento, aquele vazio cria um ambiente favorável para ter qualquer tipo de degeneração, né, no corpo de Cristo. Então, a gente precisa estar unido e completando um ao outro, né? Aquilo que eu não tenho, a Iris tem. E aquilo que a Iris não tem, o Alexandre tem. E aquilo que o Alexandre não tem, a Sara tem. O importante é que se todo mundo estiver junto, usando o que Deus deu, para a honra e glória dele, a gente consegue subir junto, né? E esse é o bonito da situação, porque Deus ele não dotou uma pessoa só de todos os dons, mas ele dotou cada uma de alguns dons. E essas pessoas, utilizando esses dons, o coletivo consegue progredir, porque não é o individual, mas é o coletivo com Deus, ligando todos eles. Então, Amém. Amém. Que a gente possa saber usar esses dons da melhor forma possível. E tem espaço para todo mundo. Glória a Deus que o Senhor pensou até nisso. Vou fazer uma oração aqui para a gente encerrar esse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada que aqui mais uma vez estamos estudando a Tua Palavra, estudando esse tema tão rico, tão poderoso, que é os dons espirituais, como a gente pode usá-los realmente para a honra e glória de Deus, como a gente estava estudando na outra lição, que tudo que possamos fazer para a honra e glória Tua, Senhor, que o Senhor nos capacite, nos ajude a ter essa humildade, a entender que realmente nós estamos aqui para trabalhar em grupo, para trabalhar para o reino dos céus, para o avanço da Tua obra e da Tua breve volta. Que o Senhor possa nos abençoar nessa semana de estudo, que nós possamos realmente estar cada dia mais vigilantes, atentos à Tua palavra. É o que eu te peço, te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. E que você possa continuar nos acompanhando durante essa semana, curtindo, comentando e também nos seguindo no nosso Instagram, @adventistas_caixambi. Tchau, tchau.